amigos da Editora Atualizar, de volta com o artigo 128 e como eu disse no vídeo passado, nós vamos estudar agora o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Vamos falar a respeito da escolha e da destituição do Procurador-Geral de Justiça. Mas vamos estudar de forma comparativa também com o PGR. Afinal de contas, é isso que banca examinadora para concursos públicos faz, tá? Então, atenção ao texto constitucional primeiramente. Vejam só, artigo 128, parágrafo 3º. Os ministérios públicos dos estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Vejam só, o grande comparativo, não se esqueçam com o PGR. PGR, permitida a recondução. PGJ, permitida uma única recondução. Só que além disso, nós temos características importantes aqui na escolha também do chefe do Ministério Público dos Estados, do chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é um dos ramos do Ministério Público da União. Vejam só, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice. Então, no texto da Constituição, nós já temos essa diferença com relação à escolha do PGR. Lá na escolha do PGR, eu não preciso ter a formação de uma lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Percebam, não se colocou no texto constitucional uma idade mínima. Isso ficou a cargo das constituições estaduais, das leis que organizam o respectivo Ministério Público. E não necessariamente ela vai colocar. O importante é vocês perceberem que existe idade mínima para o PGR, mais de 35 anos, e que não existe idade mínima para o PGJ, tá? Seja no âmbito dos estados, seja no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? No texto da Constituição. Então é importante fazer os respectivos comparativos, né? Para mandato de 2 anos, período é o mesmo, permitida uma recondução, diferente do PGR, que é permitida a recondução. Bem, para facilitar tudo isso, né, que é cobrado por parte das bancas examinadoras, basta fazer a seguinte tabelinha, colocar, ó, PGR, PGJ dos estados e o PGJ no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por que é importante fazer essa distinção? Porque a escolha não é feita pelo chefe do Poder Executivo. Então, a primeira coisa, ó, indicação, nomeação. Quem escolhe o PGR? O presidente da República. Quem escolhe o PGJ nos estados? O governador. Quem escolhe o Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Atenção, cuidado, não é o governador de estado, o governador do Distrito Federal, tá? Vai ser o próprio presidente da República. Por que isso acontece? Por uma razão óbvia. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não é órgão, não é ramo, melhor dizendo, do Ministério Público da União. Então, quando o parágrafo 3º fala chefe do Poder Executivo, quem é o chefe do Poder Executivo no âmbito da União? O presidente da República. Por isso a escolha por parte do presidente, tá? Porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na verdade, é um dos ramos do Ministério Público da União. E se o parágrafo 3º determina que a escolha precisa ser feita pelo chefe do Poder Executivo, naturalmente tem que ser pelo presidente da República, tá? Pegadinha comum de banca examinadora. Trocar o presidente da República pelo governador do Distrito Federal. Tá errado. Tem que ser o presidente da República indicando, escolhendo da lista tríplice, tá? O Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Além disso, o que a gente tem que observar? Existe a necessidade de formação de lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República? Não existe. E para a escolha dos PGJs? Na escolha dos PGJs, eu preciso ter a formação de uma lista tríplice, tá? Dentre os integrantes da carreira. Não se esqueçam disso, tá? Outro detalhe importante.
Tem idade mínima para o PGR? Tem idade mínima para o PGR. No mínimo 35 anos. Eu tenho que ter mais de 35 anos. Ah, eu tenho idade mínima no texto constitucional para os PGJs? Não tenho idade mínima para os PGJs, tá? Então percebam, é importante nós fazermos essas distinções, esses comparativos, é isso que banca examinadora faz, tá? Outro detalhe que a gente precisa perceber, 2 anos, tá? Mas permitida a recondução, né? Então, permitida a recondução. Não se esqueçam disso aqui, ó. Vou colocar de azul para destacar bem aqui, ó. Permitida a recondução. Ah, e no âmbito do PGJ, 2 anos também, o período é o mesmo, né? Então, 2 anos para cada um aqui. E aí eu tenho que observar o seguinte, ó. Permitida uma recondução. Ah, então não se esqueçam desse detalhe, ó, permitida tão somente uma recondução. Então vai ficar no máximo 4 anos de forma consecutiva, né? Permitida aqui também, ó, uma recondução, tanto para o Procurador-Geral de Justiça no âmbito dos estados, como para o Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Não se esqueçam disso, tá? São questões aí realmente relevantes em termos de organização do Ministério Público, nesse comparativo do PGR com os Procuradores-Gerais de Justiça nos estados e no Distrito Federal e territórios. Ah, e com relação à destituição? A destituição do PGR, nós já vimos, vejam só o parágrafo 2º, ó, só recapitulando o que nós vimos na aula passada. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, quem destitui? O ato de destituição é do Presidente da República e precisa da aprovação da maioria absoluta, tá? Maioria absoluta, deixa eu apagar aqui, ó, para ficar melhor, tá? Absoluta, tá apertado aqui, peraí. Absoluta, tá? Maioria absoluta do Senado Federal. Ah, então a destituição é pelo Presidente da República, é ele quem destitui, quem formaliza o ato, mas para efetivamente ser destituído, eu preciso ter a aprovação prévia aí pela maioria absoluta do Senado Federal. Diferente do PGJ. O que nós teremos no PGJ? Vejam só o parágrafo 4º do artigo 128 agora, ó. Parágrafo 4º. Os procuradores gerais nos estados, né? Então os procuradores gerais de justiça nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Vejam a diferença: destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, diferente do parágrafo 2º, a destituição do PGR por iniciativa do Presidente. A Constituição é claríssima, revela para a gente o seguinte, ó. A destituição do PGR é pelo Presidente, aprovada por maioria absoluta do Senado. A destituição do PGJ, no âmbito dos estados, vai ser da Assembleia Legislativa, tá? Também por maioria absoluta, ok? Também por maioria absoluta, só que aí a gente tem que lembrar esse detalhezinho aqui, ó. A destituição não é um ato do chefe do Poder Executivo, mas um ato do próprio Poder Legislativo, tá? Então, ó, os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. E aí uma outra pegadinha que nós temos é o seguinte: e com relação ao PGJ? Ah, quem que vai destituir por maioria absoluta? É a Câmara Legislativa do Distrito Federal? Não. Atenção, ó. Aqui a destituição está lá na Lei Complementar número 75, vai ser do Senado Federal e por maioria absoluta. Para seguir, né? Absoluta. Opa. Por maioria
absoluta dos membros do Senado Federal. Tá? Então percebam, isso é prato cheio para a banca examinadora. A banca examinadora sempre gostou de explorar essa parte do artigo 128, fazer os comparativos com relação à escolha do PGR, destituição do PGR, escolha dos PGJs, destituição dos PGJs, tá? Então atenção, ó, PGR, indicação, presidente, tá? Não precisa de ter formação de lista tríplice dentre os integrantes da carreira, tem que ter mais de 35 anos, 2 anos permitida a recondução, diversas reconduções. PGJ, no âmbito dos estados, governador, lista tríplice dentre os integrantes da carreira, não tem idade mínima, 2 anos permitida uma recondução. Aí no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, presidente, é a grande diferença, né? Em termos práticos aqui, ó, o resto é igual, ó, tríplice, não tem idade mínima, 2 anos permitida uma recondução, uma única recondução. Destituição, cuidado com a destituição. No caso do PGR, quem destitui? O presidente. Aprovado, né, aprovada a destituição por maioria absoluta do Senado Federal. É um ato do Executivo, é um ato do presidente. Nos PGJs, quem destitui? O Poder Legislativo. No âmbito dos estados, a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta. No âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, está lá na Lei Complementar número 75, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Senado Federal e por maioria absoluta, ok? Não deixem de estudar a tabela. Não deixem de perceber as diferenças, ainda mais se você se prepara para um concurso no âmbito do Ministério Público, seja para o Ministério Público da União, seja para o Ministério Público de um estado, tá? Então atenção, cuidado aí, é realmente uma questão importante. Bem, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, né, nós vamos falar a respeito do parágrafo 5º do artigo 128, vamos falar a respeito das garantias, né, e também das vedações que são aí, né, colocadas para os membros do Ministério Público no texto da Constituição. Obrigado, até o nosso próximo encontro então, continuando o artigo 128 a partir do parágrafo 5º. Obrigado e até mais.